e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Muito boa tarde. Conseguem-me ouvir lá no fundo? Sim? Ali ao fundo conseguem-me ouvir? Muito bem, parece que sim. Então, muito bem-vindos. Mais uma vez esta tarde de primeiro sábado. Muitos de vós aqui presentes, se calhar já vieram noutras alturas, outros se calhar não. Quem é que está aqui pela primeira vez? Alguém está aqui pela primeira vez? Algumas pessoas? Muito bem. Então vou só explicar assim de uma forma muito sucinta o que é isto da devoção dos 5 primeiros sábados. Algum de vós se calhar podia vir explicar por mim, mas eu vou tomar essa iniciativa. Então, a devoção dos primeiros sábados consiste num dos pedidos de Nossa Senhora. Um pedido que ela fez numa aparição à irmã Lúcia no dia 10 de dezembro de 1925. Estava a irmã Lúcia no Instituto de Santa Doroteia, em Pontevedra, portanto em Espanha. Na Galiza, que fica na Galiza. Então, Nossa Senhora, nessa aparição, veio com o menino Jesus e, ao mostrar o seu coração imaculado cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: tu, ao menos, vede-me consolar. E ela explicou como é que a Lúcia poderia consolar, podia fazer reparação. Então disse que durante 5 primeiros sábados seguidos, durante 5 meses seguidos, portanto, a Lúcia teria, e cada um de nós hoje, de fazer 4 coisas com uma única intenção. Então, rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se com esta única intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora depois, ainda nessa aparição, prometeu que a quem o fizer, promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Eu poderia falar muito desta aparição, mas hoje não estamos cá para falar desta aparição. O que é importante saber é que aqui no santuário temos sempre esta oportunidade. Portanto, em cada primeiro sábado nós rezamos o terço na capelinha. Depois temos este momento formativo, que é meia horinha de catequese, que é o que vamos fazer agora, e depois a meditação num dos mistérios do Rosário, que aqui fazemos durante meia hora em adoração ao Santíssimo, que estará exposto no altar, mas que o que pediu Nossa Senhora foi durante 15 minutos. Até podemos fazer nas nossas casas, se algum dia não pudermos vir cá fazer o primeiro sábado. Depois, comungar e confessar-se, isso sim, então, na igreja, com o sacerdote, depois, claro. Muito bem, então hoje, no nosso momento de catequese, vamos falar um bocadinho sobre a aparição de julho. Já que estamos a entrar no mês de julho, vamos falar sobre a aparição de julho. Temos vindo a percorrer várias temáticas, várias aparições e hoje a aparição de julho. Então, o primeiro aspecto que eu gostava de refletir um pouco convosco é que, de facto, na primeira narração que se conhece sobre esta aparição de Nossa Senhora, a aparição de 13 de julho, é de um interrogatório feito à irmã Lúcia, no dia 14. Estão a ver? E, nesse interrogatório, a irmã Lúcia descreve a aparição e há 4 momentos principais que ela descreve. Depois, mais à frente, falará de outras coisas que aconteceram nessa aparição, mas naquele primeiro dia a seguir falava de 4 coisas muito específicas. Falava do pedido de Nossa Senhora de voltarem no dia 13 seguinte, a insistência na oração do terço para o abrandamento da guerra, algo que Nossa Senhora diz então nesta aparição, os pedidos da Lúcia relativos a pessoas que lhe pedem curas ou outras coisas, outras graças, e a promessa de Nossa Senhora de fazer um milagre em outubro para que todos acreditassem.
E é muito interessante percebermos isto, que a Lúcia pede a Nossa Senhora se poderia fazer um milagre para que todos acreditassem. Talvez porque fosse muito urgente que todos acreditassem, a Senhora do Céu acedeu ao pedido da Lúcia. Portanto, a Lúcia diz-lhe, queria pedir-lhe para nos dizer quem é e para fazer um milagre para que todos acreditem que Vossa Mercê nos aparece. E Nossa Senhora respondeu-lhe, continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre, que todos hão de ver para acreditar. E é verdade que no mês seguinte, em agosto, os pastorinhos não estariam na cova da Iria como combinado. Mas mesmo assim, Nossa Senhora cumpriria a sua parte. Em outubro, dirá quem é, e faria o milagre pedido, que como sabemos é depois o milagre do sol. É interessante pensarmos que a grande intenção da Lúcia, da jovem Lúcia, com este pedido, era para que todos acreditassem. O que nos lembra a passagem de Jesus na ressurreição de Lázaro, em que Jesus diz ao Pai em oração, eu já sabia que sempre me atendes, mas eu disse isto por causa da gente que me rodeia, para que venham a crer que tu me enviaste. De facto, desde a aparição de Maio, que os pastorinhos vinham a sofrer muito pela incredulidade de muitos, inclusive é a mãe da Lúcia. Para além disso, antes desta aparição, a Lúcia teve muitas dúvidas. Tinha medo que tudo aquilo fosse da sua imaginação ou fruto do inimigo. Mas nessa altura foi muito sustentada pela oração dos seus primos, o Francisco e a Jacinta, que lhe diziam que Nossa Senhora era tão linda, não podia ser o demónio, não podia ser o inimigo. Ou ainda, como dizia o Francisco e a Jacinta, que sem ela, sem a Lúcia, não se atreviam a vir à cova da Iria. Então, apesar de todas as dúvidas, a Lúcia foi fiel. E naquele dia 13, engraçado, a Lúcia estava para ir, estava para não ir, pensou se calhar não devo ir, mas foi fiel. E nesta aparição, Nossa Senhora disse mais uma vez, quer que continueis a vir aqui todos os meses. Pela graça de Deus, a Lúcia, de alguma maneira, sai desta aparição confirmada, porque conseguiu resistir à tentação. Veio e foi fiel ao pedido de Nossa Senhora. Mas esta aparição começa, de facto, com um diálogo muito breve e simples, em que se destaca, portanto, o rosário e a questão da paz. Nossa Senhora faz o apelo a rezar para obter a paz do mundo e o fim da guerra. É uma intenção muito específica para o rosário, que aqui em Fátima temos sempre muito presente. Então, ao alcance daquelas 3 crianças, que percebiam muito pouco de política, de guerra ou de pactos de paz internacionais, ao alcance deles os 3 estava a paz. Esta possibilidade de intervirem de forma muito concreta para que a paz viesse. É uma possibilidade que está também ao nosso alcance. A oração perseverante, discreta, diária do rosário surge como uma grande solução para a paz. De repente, os pastorinhos são projetados para um plano universal, como se fossem catapultados para um outro nível de entendimento da realidade, sem saírem ao mesmo tempo da sua pequena realidade de Aljustrel, em que algumas pessoas lhes pediam coisas muito concretas e específicas, como a conversão deste ou a cura daquele. Agora estão preocupados com a paz mundial, mas não deixam de atender também aos pedidos dos que o procuram. Ora, parece-me haver muito de evangélico nesta forma de estar no mundo, à qual Nossa Senhora os leva, atentos aos sinais do cotidiano, às pessoas que estavam ao seu redor, disponíveis para o que lhes era pedido em cada dia, mas ao mesmo tempo envolvidos neste amor de Deus pelo mundo todo, e sendo o rosário o grande instrumento de paz. De facto, a marca da Senhora de Fátima é, desde a primeira aparição em maio, o seu rosário. O rosário é o seu pedido mais insistente. Rezem o terço todos os dias. E é tão insistente que até aparece como definidor da sua própria identidade, como ela diria depois em outubro. Ela identifica-se com o rosário. É como se ela nos dissesse que aqui em Fátima o grande tesouro que nos traz é o rosário. E, sobretudo, para a paz. Um dos cânticos mais conhecidos de Fátima, como saberão, diz: nas mãos trazias o terço. E realmente o rosário trata-se de um verdadeiro tesouro que a Senhora traz nas mãos para nos dar.
Parece surpreendente que a proposta seja tão simples, como diria Bento XVI, mas há que apostar tudo nesta vida de oração, de que o rosário é instrumento excelente. O cardeal Ratzinger, portanto, antes de ser Bento XVI, chamava a atenção para o valor da oração e dizia assim: parece-me que o nosso maior erro é o de pensarmos que só as grandes ações económicas e políticas podem transformar o mundo. Ora, aqui em Fátima, ouvimos falar de coisas escondidas, conversão, oração, penitência, que parecem não ter importância política, mas são as coisas decisivas, são as forças renovadoras do mundo. Então o rosário pertence a estes meios escondidos que são a força renovadora do mundo. Esta oração pela paz, uma força, o rosário é esta força que pode renovar o mundo, que pode trazer a paz. Assim nos diz Nossa Senhora nesta aparição de julho. Então, desta aparição de julho, aprendemos, primeiro que tudo, a urgência desta fidelidade diária ao encontro com a Senhora do Rosário, através do nosso terço, para que todos acreditem e para que venha a paz em todas as suas formas. Esta é talvez a primeira coisa que aprendemos desta aparição. Um segundo aspecto é aquele do segredo. Sabemos que esta aparição de julho é também a aparição do segredo de Fátima, conhecido como o segredo de Fátima. Então, nos anos 40, a irmã Lúcia sentiu que poderia revelar as primeiras duas partes do segredo, enquanto que a terceira, como sabemos, foi só revelada ao público no ano 2000. Então, a primeira parte do segredo, que é algo que acontece nesta aparição, foi a visão do inferno. E conta-nos a irmã Lúcia assim: ao dizer estas últimas palavras, portanto, depois daquele primeiro diálogo, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. E mergulhados em esse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana. E ela continua a descrição. Trata-se de uma descrição que não é estranha à imagética religiosa da época e que é coerente com visões de muitos outros santos místicos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila e entre outros. E falando aqui um bocadinho desta questão do inferno, que às vezes é um bocadinho delicada, o Papa Francisco dizia a certa altura sobre o inferno que o inferno não é uma sala de tortura, diz ele, mas consiste em estar afastados para sempre de Deus que dá a felicidade, do Deus que tanto nos ama. Portanto, diria também o Papa Francisco, trata-se de uma escolha. É esse inferno do ódio, do pecado, do rancor e de todo o tipo de desamor que pode ser torturante, portador de infelicidade eterna. E é desse inferno que Deus nos quer livrar. É bonito vermos que na aparição de julho, após a visão do inferno, a irmã Lúcia descreve assim: assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora. Achei isto muito bonito, porque em Fátima aprendemos que temos sempre esta possibilidade, levantar a vista para Nossa Senhora. Quando estamos assustados e queremos pedir socorro, podemos sempre levantar a vista para esta nossa mãe. Ela é, como tinha dito na aparição de junho, refúgio e caminho para Deus. Ela é o nosso porto seguro, que nos defende nos infernos da nossa vida. Talvez por isso Nossa Senhora disse depois, com bondade e tristeza, como descrevia a irmã Lúcia: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. E de facto esta é a segunda parte do segredo. A devoção ao coração imaculado de Maria surge como caminho de salvação que Deus quer a devoção ao coração imaculado de Maria. E sobre esta devoção escreveu o então cardeal Ratzinger que o coração imaculado é, segundo o Evangelho de Mateus, um coração que a partir de Deus chegou a uma perfeita unidade interior e consequentemente vê a Deus. Portanto, devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude do coração, na qual o fiat,
seja feita a vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. Ou seja, a devoção ao coração imaculado de Maria, mais do que dizer muitas palavras, é, portanto, aproximar-nos desta atitude do coração, que é a atitude de Nossa Senhora, de fazer do seu sim a Deus aquilo que conforma toda a sua vida, o centro conformador da sua vida. Isto é ter devoção ao coração imaculado de Maria. Isto é o que Deus quer para nós. Explicava-nos o cardeal Ratzinger, depois Bento XVI. Então, a devoção que nos salva, diz-nos aqui na aparição de Júlio, é esta que nos faz ter esta atitude igual à de Maria, que sempre disse sim a Deus. Esta segunda parte do segredo apresenta-nos então esta dupla possibilidade. Se fizerem o que vos disser, terão paz, senão virá uma guerra pior. Descreve-nos a Lúcia do que Nossa Senhora disse. A escolha é nossa e nunca é uma questão privada e individual que não afeta os outros. A nossa opção por Deus e pela sua vontade salvífica não diz respeito só a nós. Porque, como dizia Charles Péguy, nenhum homem é uma ilha. E o que somos e fazemos tem consequências universais à luz do amor universal de Deus. Aquilo que nós escolhemos, o que nós escolhemos de Deus ou não escolhemos, não afeta só a nós, não afeta só a nossa vida. Algo que vemos muito nesta aparição de Júlio, mas tem consequências para todos. O pedido de consagração anunciado por Nossa Senhora e da comunhão reparadora dos primeiros sábados enquadra-se nesta preocupação paterna e materna de Deus por toda a humanidade. Nesta aparição vemos isto. Deus está preocupado. Nossa Senhora está preocupada pela salvação de todos os seus filhos. Nossa Senhora quer impedir, que é uma expressão que aparece, a sucessão de tragédias e sofrimentos provocados pela guerra e pelo mal, e depende de nós, da nossa adesão, a eficácia da sua intercessão. A Jacinta diria mais tarde, peçam a paz a ela, porque Deus lhe confiou a ela, mas temos que a pedir, depende de nós. Porque Deus está sempre à porta, a bater, mas nunca força a entrada. Deus nunca força a entrada, nunca arromba a porta. Ele está à porta a bater, mas temos que ser nós a abrir. Então, nesta aparição, na linha desta preocupação materna pela humanidade, Nossa Senhora ensina uma oração, que já a cantamos no início desta reflexão. Nossa Senhora dizia, quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério. Portanto, esta é uma oração nova, ensinada em Fátima, como outras. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Como nos dizia um autor, o Padre José Frazão, dizia, Nossa Senhora, nesta aparição, confirma-os aos pastorinhos e ensina-os, assinalando-os com a palavra que deverá acompanhar cada futuro ato de entrega. Portanto, confirma-os nesta entrega e assinala com esta palavra que deve acompanhar cada ato de entrega. Ó Jesus, é por vosso amor. A simplicidade desta oração, dizia este autor, que ressoa mais autêntica na boca de crianças ou de quem é como elas, expõe o essencial do que está a acontecer na vida dos pastorinhos, nos seus corpos, afetos, relações, imaginação e compreensão das coisas e ações. Está a acontecer isto. Na vida dos pastorinhos, tudo passou a ser por amor de Jesus e de Maria, da Igreja e de todos os que mais precisam. E esta oração reflete isto, que tudo passa a acontecer por amor de Jesus. Esta oração revela o sentido de todos os sacrifícios, de todas as horas difíceis, aceites com simplicidade e até alegria. Porque por amor tudo é possível, tudo se faz. Por amor arriscamos a vida. Por amor encontramos forças onde achávamos que não tínhamos. Por amor alteramos todos os planos e até damos a vida, se for preciso. Então, por amor de Jesus e de Maria, e em reparação e pela salvação, pela conversão dos pecadores, quantas coisas não podemos fazer? Quanto da nossa vida não passa a ter um outro sentido, muito maior e muito mais universal? Isto aprendemos através de Nossa Senhora nesta aparição. Diante do destino da humanidade, abrindo o horizonte do nosso pensamento a toda a história da salvação,
que possamos dizer com os pastorinhos, com simplicidade: ó Jesus, é por vosso amor. Aquilo que é a nossa vida passa a estar enquadrado neste plano universal. E então nós podemos dizer que isto seja por vosso amor, ó Senhor, seja para entrar nesta história de salvação. Um terceiro aspecto sobre esta aparição. Portanto, nós sabemos que a aparição ficou sempre muito marcada pelo segredo. Mesmo quando foram reveladas as primeiras 2 partes do segredo, no pensamento de todos permanecia a curiosidade sobre qual seria a terceira parte. Então, diz-se as primeiras 2 partes, mas ninguém quer saber porque falta uma terceira, estão a ver? Isto somos mesmo curiosos. Mas, então, isto aconteceu. Toda a gente queria saber a terceira parte do segredo e muito se especulou sobre esta terceira parte. Até que, finalmente, no ano 2000, torna-se conhecida esta terceira parte, que consistiu em quê? Numa visão em que os pastorinhos tiveram, em que viam uma cidade em ruínas e ao lado uma montanha escabrosa. E a subir essa montanha viam um bispo vestido de branco, que era o Santo Padre, e muitas pessoas, sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos, muitos dos quais, ao longo dessa montanha, eram mortos por soldados. E no cimo da montanha estava uma cruz de troncos toscos, de cujos braços jorrava o sangue dos mártires que morriam pelo caminho. Dos braços da cruz jorravam aquele sangue dos mártires que morriam ao longo da montanha. Num canto da visão, um anjo com uma espada e as palavras penitência, penitência, penitência. Noutro canto, Nossa Senhora com o seu coração imaculado, do qual saía uma luz que parava as chamas que saíam da espada do anjo. Portanto, isto é mais fácil de ver do que ouvir a descrição, mas penso que conseguimos ter uma imagem. Estamos perante uma linguagem profética com um tom um bocadinho apocalíptico, mas simultaneamente não se trata de uma espécie de filme do futuro que anuncia o que vai acontecer. Não se trata disso. O anjo simboliza a justiça de Deus, é certo. Um Deus que não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Às vezes pode nos assustar. Então está um anjo com uma espada e sai fogo dessa espada. Mas é sinal, eu acho muito interessante esta imagem do anjo assim, porque é sinal de um Deus que não está indiferente ao nosso sofrimento, às vítimas do mal. Se por um lado este anjo nos pode assustar e parece incompatível com a ideia de um Deus bom e misericordioso, por outro lado este pedido de penitência evidencia, como nos diz Bento XVI, somos nós que já construímos esta espada de fogo e ameaçamos de a usar. Somos nós que tantas vezes escolhemos fazer o mal. E ainda mostra que Deus detesta o mal. Se nós que somos tão insensíveis nos revoltamos contra o mal, se nos aperta o coração e nos dá a volta ao estômago, pelo menos a mim, ver as notícias sobre tanto mal que se faz neste mundo, podemos imaginar como este sofrimento afetará a Deus, que é nosso Pai e nos ama até dar a vida por nós. Portanto, o coração trespassado de Jesus e o coração cercado de espinhos de Nossa Senhora, que aparecem algumas vezes na mensagem de Fátima, são ícone também deste sofrimento de Deus. E esta espada de fogo, também um pouco ícone desta indignação pelo mal de Deus, que os seus filhos, o mal que os seus filhos fazem ou que os seus filhos sofrem. Então, com efeito, é preciso que se faça penitência, que os que fazem o mal se arrependam e se emendem para que diminua o sofrimento de tantos. E aqui a palavra penitência não é mero arrependimento. O Catecismo da Igreja Católica diz-nos que a penitência interior, que é a mais importante, diz o Catecismo, é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. E ao mesmo tempo implica este desejo e o propósito de mudar a vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. E diz-nos ainda o Catecismo que esta dor, esta conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, saudáveis, a que os padres da Igreja chamavam a compunção do coração. Portanto, a penitência envolve tudo isto, não é só estou arrependido, desculpa lá. É muito mais do que isto. É o querer mudar de vida, é o querer mudar de caminho e até repor aquilo que eu fiz mal, até emendar-me e repor o que fiz mal. A penitência diz-nos isto tudo. Por isso é tão importante aquelas
aquelas 3 palavrinhas: penitência, penitência, penitência. Então, a visão da terceira parte do segredo fala-nos precisamente deste seguimento de Jesus, que nunca abandona as nossas cidades em ruínas, como estava naquela terceira parte. Deus nunca abandona as nossas sociedades, famílias, almas ou até corpos. Nunca abandona as nossas vidas, às vezes em ruínas. Mas está diante de nós, crucificado, no cimo daquela montanha, a convidar-nos a darmos um sentido a todas as montanhas escabrosas da nossa vida. O sangue dos mártires recolhido debaixo dos braços da cruz é sinal de que não há nada na nossa vida que não seja cuidado por Deus, que não há nenhum sacrifício, nenhuma gota de sangue, nenhuma oferta que fazemos a Deus que fique sem produzir os seus frutos de graça e misericórdia. Portanto, Deus está atento a nós. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. E vemos isto também nesta terceira parte do segredo. Esta visão da terceira parte do segredo é uma visão, então, de esperança, que nos fala de que Deus está connosco, envolvido na nossa história pessoal, eclesial e mundial, e que nos abre um horizonte de esperança e de paz. Foi a partir deste horizonte que a irmã Lúcia, considerada agora venerável, que se tornou numa mulher apaixonada pela beleza de Deus, o uno e trino, confiada totalmente ao coração de Maria e entregue por amor à Igreja e à humanidade. Então, que esta aparição de julho, hoje estamos aqui em Fátima, neste lugar onde Nossa Senhora apareceu, e eu gosto de pensar que quem cá vem nunca sai igual. Então, que também levemos desta aparição estas 3 ideias. A força da oração, que é a força renovadora do mundo, e do nosso terço, e este pedido diário do terço que Nossa Senhora faz aqui em Fátima. Rezem o terço todos os dias. Na certeza de que com isto podemos mudar o rumo do mundo, podemos atrair a paz, porque assim nos disse Nossa Senhora. Então, a força da oração e do rosário. Depois também esta importância da devoção ao coração imaculado de Maria. Não esquecendo que ser devotos deste coração é ter aquela mesma atitude de Nossa Senhora, que disse sim à vontade de Deus. E depois o lugar também da penitência, como meio de voltar ao seguimento de Jesus e de alcançar também a paz. Esta penitência que é esta mudança radical do coração que nos faz detestar o mal e rejeitá-lo cada vez mais na nossa vida. Então agora aguardamos a presença de Jesus, a Eucaristia, que vai ficar entre nós, sobre o altar. Durante a oração inicial e bênção final, os que puderem poderão ajoelhar. Durante a meditação podemos estar como nos ajudar melhor à meditação, sentados ou como quiserem, como nos ajudar melhor. E faremos durante esta meia hora então a nossa meditação num dos mistérios do Rosário.
Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o Coração Imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da agonia de Jesus no horto. Do Evangelho segundo São Lucas. Saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Depois afastou-se deles, à distância de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de orar, levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir devido à tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ainda ele estava a falar quando surgiu uma multidão de gente. Um dos 12, o chamado Judas, caminhava à frente e, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia suceder, aqueles que o cercavam perguntaram-lhe: Senhor, ferímo-los à espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-os. E tocando na orelha do servo, curou-o. Depois disse aos que tinham vindo contra ele, aos sumos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus, como se fosseis ao encontro de um salteador. Estando eu todos os dias convosco no templo, não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o domínio das trevas.
Orai para que não entreis em tentação. A cura do servo. Jesus, naquela hora de agonia, de luta interior, de verdadeiro combate, dá o conselho mais precioso aos discípulos que o acompanham. Orai para que não entreis em tentação. A oração surge, portanto, como antídoto para a tentação, como fonte de fortaleza para resistir ou de luz para discernir. Neste relato de Lucas, da agonia de Jesus no horto, podemos reconhecer algumas tentações, como a tentação da violência, do ódio, do ressentimento. Jesus está a rezar e chegam os soldados, com espadas e varapaus. Querem aprisionar Jesus no escuro da noite, pela calada. Pedro puxa da espada e corta a orelha de Malco. Mas Jesus não cede à tentação da violência. Em Jesus vemos que o ódio, a agressividade, as armas não são solução. Muito pelo contrário. Jesus cura, inclusive, em Malco, aquele soldado que o ia prender. A opção da não violência tem de ser uma marca dos que querem seguir Jesus. O elogio dos pacificadores, dos que oferecem outra face e até amam os inimigos, é algo profundamente evangélico e inovador a que somos convidados a aderir. E nem sempre a cultura e a sociedade promovem a não violência. Os jornais estão cheios de notícias sobre conflitos armados, violência entre familiares ou vizinhos, bullying entre jovens nas escolas, violência doméstica e tantos outros. Mas também no nosso dia-a-dia é fácil encontrarmos em certos contextos pessoas agressivas, desconfiadas, que tratam os outros com frieza e indiferença. Talvez porque eles próprios sofreram as consequências da violência. Mas olhando para Jesus, sabemos que é possível outro caminho, que a verdadeira liberdade está em não nos deixarmos dominar por esses sentimentos, nem cairmos nesses impulsos destruidores. No leito da morte, um dos pecados que o pequeno Francisco voltou a confessar foi o de ter atirado pedras aos meninos de boleiros. Mas sobre todos esses pecados, o Francisco dizia: esses já os confessei, mas torno a confessá-los. Se calhar é por causa destes pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Que como o Francisco, e ao jeito de Jesus, possamos nós também renunciar a toda a espécie de violência, ódio ou ressentimento, a ponto de dizermos, ainda que viva muitos anos, nunca mais o torno a fazer. Aqui, diante de Jesus, pensemos: que sentimentos de violência deixo que me dominem? Que impulsos de agressividade já tive e de que modo magoaram os outros? Como posso melhorar a minha amabilidade, simpatia, cordialidade ao jeito de Jesus?
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, livra-me da tentação da violência. Jesus, tu que és a paz, dá-me a tua paz. Voltamos novamente ao convite de Jesus. Orai para que não entreis em tentação. A oração é aquele diálogo íntimo com o Pai que necessariamente afasta o mal, o tentador. Desde logo porque quando me disponho a esse diálogo, estou já a abrir-me à palavra de vida, de verdade e de beleza de Deus. A oração implica já rejeitar o isolamento, o estar fechado em mim mesmo. E uma outra tentação à qual Jesus claramente resiste neste mistério é a tentação do desânimo. Neste mistério, os discípulos dormiam devido à tristeza, mas Jesus permanecia acordado. Ainda que a sua alma estivesse numa tristeza de morte, como diria outro evangelista. A tristeza faz parte da nossa vida e também Jesus passa por esse sentimento e de forma tão radical. Mas é preciso percebermos que, como todos os sentimentos, a tristeza também passa e é possível reencontrar a alegria e a paz mesmo nas situações mais difíceis. A tentação na tristeza é deixar que me faça adormecer para a vida, ficar num estado de coma anímico e espiritual, deixar que me tire vida, força para trabalhar, para estar com quem amo, ou para reconhecer a beleza que me rodeia. Jesus diz-nos para rezarmos, para que a tristeza não destrua a nossa alegria de viver. A oração é já um gesto de vida, de combate contra o desânimo ou contra a tentação do coma espiritual. Dizia o Papa Francisco numa das suas audiências gerais: quando as nossas forças parecem fracas e a batalha contra a angústia é dura, podemos sempre recorrer ao nome de Jesus. Podemos repetir aquela oração simples que encontramos partes também nos Evangelhos e que se tornou a base de tantas tradições espirituais cristãs. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Dizia ainda o Papa Francisco: não estamos sozinhos na luta contra o desespero. Se Jesus venceu o mundo, é capaz de vencer em nós tudo aquilo que se opõe ao bem. Se Deus está conosco, ninguém nos roubará aquela virtude de que temos necessidade para viver. O pequeno Santo Francisco Marto, depois de comungar já perto da morte, no leito de morte, declarava à sua irmã Jacinta: hoje sou mais feliz que tu, porque tenho dentro do meu peito a Jesus escondido. Jesus era a fonte de toda a sua alegria e consolação. E ele bastava para que fosse feliz. Todos nós temos os nossos momentos de tristeza ou muitos motivos para estarmos tristes. Mas é importante procurarmos reconhecer a presença de Deus na nossa vida como fonte de consolação e alegria. E Ele está sempre conosco. Jesus mostra-nos que na maior das angústias é possível não sucumbir ao sono da tristeza e do desânimo, mas encontrar descanso e alívio nele, que vai à nossa frente no caminho da vida. E no silêncio do nosso coração, pensemos: de que tenho necessidade para ser feliz?
O que me deixa triste hoje? Sinto que estou desanimado, adormecido na vida espiritual? E o que posso fazer para resistir à tentação do desânimo? Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ajuda-me a resistir à tentação do desânimo. Jesus, tu és a minha alegria. Orai para que não entreis em tentação. O combate interior que vemos em Jesus neste mistério é feroz. Jesus pede ao Pai: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Trata-se de uma luta de vontades, mas a vontade do Pai não se impõe. Jesus poderia fugir, dizer que não, ceder à tentação de procurar os próprios interesses, de salvar a própria vida acima de tudo. Mas seria contrário a si mesmo, Filho amado do Pai, Deus com o Pai antes de todos os séculos. Nessa luta, trata-se de ser fiel a si mesmo e, por isso, fiel ao Pai. Por vezes, na nossa vida, talvez nem procuremos perceber qual é a vontade de Deus para nós. Pode ser que tenhamos medo que essa vontade não seja a nossa e que nos faça sentir mal em seguir os nossos próprios desejos e apetites. Mas, na verdade, a vontade do Pai para nós é sermos aquilo que somos no nosso íntimo, sermos autenticamente filhos de Deus, amados e capazes de chegar à salvação e ao conhecimento da verdade. Conhecer a Deus e a nós próprios e seguir o caminho que nos torna autênticos, isto é, conforme o nosso autor, ainda que isso possa ter o seu custo e implicar morrer para nós,
é o segredo da nossa felicidade maior. Portanto, que se faça a vontade do Pai em nós, em cada hora das nossas vidas. Em Fátima, na aparição de maio, depois do diálogo com Nossa Senhora, conta-nos a irmã Lúcia que Nossa Senhora abriu as mãos e delas saiu uma luz tão intensa que, penetrando-lhes no peito, os fazia ver a eles mesmos em Deus, que era essa luz. Somos da raça de Deus, como dizia São Paulo, e a nossa alma não descansará enquanto não repousar nele. Procuremos ver-nos em Deus, sob a sua luz, e descobrir aí a nossa verdadeira identidade, sabendo que o caminho para essa identidade é fazer a vontade do Pai como Jesus. Não entremos na tentação de seguirmos apenas os nossos projetos pessoais e buscarmos apenas a nossa vontade. Pensemos, na minha oração, pergunto a Deus o que Ele quer de mim, qual a sua vontade para mim? Quando sinto que Deus me pede algo, procuro responder-lhe que sim? Em silêncio, em oração, peçamos que Jesus nos mostre qual a vontade do Pai para nós nesta hora da nossa vida. Passamos por toda a Igreja, o Papa, as nossas comunidades paroquiais, os nossos trabalhos, famílias, para que cada um saiba ser sinal do reino para todos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-me a procurar a vontade do Pai. Jesus, tu que és fiel ao Pai, ajuda-me a responder-lhe sim. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramentum veneremur ser noi et antiquum documentum novacedat ritui
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, que é Deus e vive pelo século dos séculos. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 Bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos.